Fala, povo de Deus, tudo na paz de Cristo. Chegamos aqui ao dia 22 do nosso clube de leitura compartilhada, o que é o membro de igreja saudável. E o nosso dia de hoje está na página 133, que a gente vai tratar dessa temática aqui. Vamos conversar exatamente sobre as ações de um membro de igreja saudável para com a sua liderança. É uma continuação, tá? Do dia anterior, que nós conversamos também sobre um seguidor humilde. É um seguidor de membro, é um membro de igreja saudável, ainda na marca 9 desse livro. A gente vai dar sequência, dar continuidade. Eu quero te convidar a conhecer o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Memorável, no Instagram, @Escola Bíblica Memorável, e também deixar nos comentários aqui no grupo, em todos os grupos que estivermos participando, tá? E em todas as redes sociais também. Deixe nos comentários a sua percepção dessa leitura, dessa marca e de como você está aproveitando o máximo deste tempo como leitura compartilhada. Vamos lá. O autor fala o seguinte: além dessas atitudes ou disposições básicas que nós já falamos no dia anterior, há algumas ações específicas que um membro de igreja saudável praticará a fim de seguir eficientemente a liderança de uma igreja local. Temos pontos, temos estratégias, temos situações que precisamos exercitar para que possamos cada vez mais sermos membros de igrejas saudáveis. Ponto 1, segundo o autor: participa com paciência da escolha de líderes. Isso é importante. Eu vou seguir alguém e eu tenho que ser humilde nesse momento de liderança, nesse discipulado, nesse espaço de encorajamento mútuo. Então, para isso eu preciso participar. Eu não posso me isentar, eu não posso sair, eu não posso fugir da minha responsabilidade de escolher os líderes. Ele fala, talvez a decisão mais importante que uma congregação toma é justamente na escolha dos seus líderes. Então eu tenho que participar, eu tenho que de alguma forma estar junto com os meus irmãos, escolhendo, como Paulo orienta ao jovem pastor Timóteo. Ponto 2. Obedece e se submete aos seus líderes. Lembra que precisa ser feito uma escolha baseada na palavra de Deus, nos princípios bíblicos, para que a gente não possa, nos corromper de repente. E eu tenho que ter em mente também o seguinte: eu vou obedecer e me submeter à liderança desse cara. Eu vou me submeter à liderança deste camarada, deste homem, dessa mulher. Então eu tenho que saber escolher. Depois que eu escolho, eu tenho que obedecer. Eu tenho que me submeter a esses líderes que nós escolhemos. Óbvio que a gente tem que ter como base o Evangelho. Mas ele vai falar o seguinte: olha, essa é uma boa razão para participarmos com paciência em oração. Lembra das escolhas dos apóstolos? Aliás, dos diáconos? Oração. E o Espírito revelou. Do reconhecimento dos líderes da igreja, um membro de igreja saudável tem de obedecer e submeter-se a líderes na igreja. Nossa obediência deve tornar a obra dos líderes um requisito e não um fardo. Quando eu obedeço o meu líder, quando eu me submeto à sua liderança, que eu participei na escolha, isso fica mais fácil para ele executar. É um dom que ele tem. Só que quando eu boto dificuldade, torna-se um fardo. E esse não é o propósito dos líderes, tá? Ponto 3. Segue o exemplo do líder. Segue o exemplo do líder. Nossos líderes devem ser o filme cinematográfico do seguir Jesus Cristo. Eles são chamados a ser exemplos em tudo. Pastor, mas o meu líder não está sendo exemplo. Ok, então a gente vai ter que continuar orando e ver outras possibilidades. Mas antes de você escolher, ora, participa. Escolheu? Escolhi. Agora tu vai obedecer e submeter, enquanto estiver debaixo da autoridade da palavra de Deus e das orientações de Cristo. Depois, você vai olhar para ele como um exemplo de Jesus. E aí você vai perceber, já que você conhece Cristo, você vai perceber os seus exemplos. 4. Ore pelos seus líderes. Pastor, ele continua sendo exemplo para mim, que maravilha. Então ora, porque cada vez mais o peso da responsabilidade pode pesar sobre ele. Então ora. Pastor, ele não é meu exemplo. Ele não segue Jesus, ele não demonstra o caráter de Cristo. Então ora por ele. Ora por ele, porque Cristo vai fazer alguma coisa, vai revelar, vai ajudar, vai levantar,
ora pelos teus líderes, não deixa ele sem esse apoio nunca, jamais. E 5, apoia a interação e o ministério exterior do líder. Isso aqui é sério, tá, gente? Isso aqui é muito sério. Entre os membros de igreja, há grande tendência de serem possessivos em relação aos seus pastores. Ah, é meu pastor, o meu pastor, o nosso pastor. Há aspectos positivos nessa atitude, porque demonstra amor, afeto, demonstra que tem consideração, apego. Agora, esse sentimento de posse pode tornar egoísmo ou egoísta se a congregação recusa a apoiar o envolvimento do pastor fora da igreja local. Lembrando que o pastor é pastor do reino. Lembrando que os líderes são líderes do reino. Ele foi chamado para aquela congregação naquele momento, mas ele também tem ministério fora, na sua casa, em outros lares, em assistência social, assistência espiritual. E quando a igreja tem esse sentimento de posse, quando você acha que o pastor é só seu, egoísta, ele deixa de fazer os serviços que ele foi chamado lá fora também. Lembrando que igreja é chamada para fora. A gente se reúne, a gente aprende, a gente se fortalece, mas o intuito é fugir, na verdade sair para continuar fazendo a obra de Deus fora das 4 paredes, tá bom? Aqui é mais um ponto, já voltamos com as reflexões desta marca 9. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo e seja memorável sempre. Valeu!